a sua Bíblia no livro dos Atos, por nós conhecido como Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos, e quando você encontrar este livro, localize, por favor, o capítulo de número 2. Enquanto você localiza, eu quero, com toda sinceridade, parabenizar pelo belíssimo trabalho missionário desta igreja e pelo ambiente missionário, pelo comprometimento desta igreja com a obra missionária. A minha oração é para que o Senhor continue a confirmar e prosperar este trabalho desta igreja. Atos capítulo 2, nós iremos ler a partir do versículo 1, encerrando no versículo de número 4. Os que encontraram, por favor, se manifestem dizendo graças a Deus. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E os que podem, digam amém. Amém. Deixe tomar assento. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Eu não tenho dúvida de que nós estamos diante de um dos textos que nos é mais familiares de toda a Bíblia. Isso por várias razões. E não tenho dúvida também de que uma das principais razões pelas quais esse texto nos é familiar é o fato de que ele registra o início da nossa própria história, já que nós somos identificados como o povo pentecostal. E aqui dá-se o início de uma nova era, de um novo tempo, e nós nos identificamos com esse texto, principalmente porque ele se trata da nossa própria história. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta oportunidade é mais do que simplesmente o fato em si a respeito da descida do Espírito Santo. O meu propósito aqui, na verdade, é tratar a respeito da razão pela qual o Espírito Santo ele desceu e permanece com e sobre a igreja. Se nós queremos de fato entender e compreender, e desta forma extrair algumas lições, algumas riquezas espirituais dentro desse texto tão conhecido, é indispensável que nós tomemos alguns cuidados na interpretação do mesmo. Por exemplo, se queremos de verdade entender a razão disso tudo, do porquê e do para que o Espírito Santo desceu para permanecer, conforme o próprio Jesus prometeu em João capítulo 14, verso 16, do para que o Espírito Santo permanece e está com a igreja, é necessário, em primeiro lugar, que nós observemos o nome deste livro. Os irmãos devem ter percebido que eu, quando pedi para você abrir a sua Bíblia, eu falei o livro dos Atos, que por nós é chamado Atos dos Apóstolos, porque
além de ser chamado desta forma, esse livro pode ser chamado de outras duas formas. A primeira é que nós costumamos chamá-lo de Atos dos Apóstolos, mas além desta, nós podemos chamá-lo como o livro dos Atos da Igreja. Por quê? Porque esse não foi um período em que somente os apóstolos trabalharam. Aliás, dizer isso é cometer a maior das injustiças com a história da igreja, porque na verdade esse período não foi marcado com apenas o serviço dos apóstolos. Pelo contrário, se você ler, por exemplo, o capítulo 8 desse livro, você perceberá que se dependesse só dos apóstolos, a igreja nunca teria saído dos limites geográficos de Jerusalém. E aí Deus, que conhece a estrutura da igreja, Ele vai permitir, atente para isso, Ele vai permitir que sobrevenha contra a igreja uma perseguição. E esta perseguição põe a igreja para fora. E a Bíblia diz que os discípulos, que aqui são os servos de Jesus, eles vão por toda parte, e aí o texto diz, pregando o Evangelho. E esta expressão pregando o Evangelho é o mesmo que tagarelando o Evangelho. Que é isso, pastor? Só que tagarelar, esse termo na verdade, ele significa que eles falavam com simplicidade. Eles comunicavam no dia a dia. E aí o texto ainda vai dizer assim, que enquanto eles se dispersaram pregando o Evangelho por toda parte, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Quando você lê o capítulo 13, que o vosso pastor citou aqui, você vai perceber que Deus não está preso em Jerusalém, já que os apóstolos não estão tão interessados em expandirem na igreja que estava em Antioquia, fora de Jerusalém, numa igreja formada por uma liderança totalmente transcultural. E ali Deus vai levantar dois homens que, saindo dali, vão pregando por outras partes o Evangelho. Com isso eu estou tentando introduzir, dizendo que este período não é um período que só os apóstolos trabalharam. Pelo contrário, a igreja estava totalmente envolvida na tarefa da evangelização mundial. Então esse livro pode ser chamado também de o livro dos Atos da Igreja. Mais do que isso, esse livro deve ser considerado também como o livro dos Atos do Espírito Santo, porque tudo que está aqui, pregações poderosas, sinais extraordinários, conversões em massa, todos os milagres registrados neste livro só estão aqui porque esse foi um período em que a igreja esteve totalmente sob o domínio do Espírito Santo.